As alterações não surtiram o efeito desejado. Quando a gente perde o Haldinei, a gente busca colocar o Shailon, que é um atleta experiente dentro do processo do clube, que tem trabalhado para isso, tem entrado nos últimos jogos. Baixamos o Cauã de 8, que era uma configuração que a gente já vinha fazendo e a gente já vinha feito. Isso aí, teoricamente, não surtiu muito efeito. Primeira troca em relação ao depois ao Caio, uma troca posicional, o Caio começou a perder um pouco do duelo, sem retenção de bola, a gente tentou fazer a retenção, a gente não conseguiu ter essa retenção e depois a gente ficou à mercê de mais duas substituições ali, que foram a substituição do Wallace, que a gente ainda tem que avaliar qual foi a situação dele, e aí uma situação aqui ou do corredor esquerdo ou do direito, com a entrada do Thales, um cara mais de velocidade. Nossa equipe, segundo tempo ali, primeiro tempo bom, primeiro tempo a gente poderia ter saído de vantagem, a gente estava bem organizado, segundo tempo a gente parou de pressionar, a gente parou de perder os gatilhos de pressão. Isso é uma coisa que me preocupa, porque a questão da zona central nossa do campo, ela vai funcionar se a gente tiver um gatilho de pressão bom da primeira linha. A gente parou um pouco de fazer isso e o jogo virou de primeira e segunda bola e a gente começou a perder essa segunda bola aqui. Poderia ter feito uma configuração em relação a trazer mais um volante, teoricamente para mim, trazendo mais um volante daria mais o adversário ainda para cima da nossa equipe, que foi um pouco do que eles tentaram fazer no segundo tempo. O segundo tempo ficou muito um jogo meio truncado, um jogo amarrado, achei o jogo lento no segundo tempo, principalmente pela fase. Nosso time usou muito de bola longa, que não é uma característica da nossa equipe, e isso são coisas que a gente precisa corrigir para a gente poder no próximo passo evoluir em termos de equipe, em termos de processo e ter sequência dentro da questões da competição. Se nós estivéssemos contentes com isso, eu teria botado jogadores de meio de campo, volantes, para poder ganhar em termos de contenção. A gente não fez isso. Minha principal preocupação foi a primeira zona ali de pressão, que nós começamos a falhar ali. Para mim, se começa a marcar a partir da zona da frente. E a gente começou a falhar nisso. Primeiro tempo nós fomos muito eficientes nisso, o time do Vila Nova não jogou praticamente, que vale os 3 pontos. E isso o Vila Nova teve hoje, o mérito pelo segundo tempo, que acabou fazendo algumas trocas, mas foi um lance teoricamente de transição, que a gente não mata uma jogada no meio de campo e acaba tomando o gol, uma combinação curta, da mesma forma que nós tivemos uma chance no segundo tempo também de fazer o gol e não fizemos. Então basicamente isso, acho que essa é a minha leitura em relação ao jogo e é isso que a gente tem que configurar e a gente tem que trabalhar para poder evoluir, para poder saltar. A questão da alteração e da saída do Haldinei para nós acabou pesando bastante, que era um atleta que vinha fazendo um bom primeiro tempo, um atleta que já estava bem configurado em relação à equipe, e a gente ajustou algo que a gente já vem trabalhando dentro da semana, que é a saída do Haldinei, uma possível entrada daqui a pouco do Cauã como 8 e a entrada do Shailon na equipe, que é um atleta que tem uma vivência, que tem uma experiência grande dentro do processo do clube também. A tomar decisão é o que a gente tem falado muito, de chegar perto da zona, às vezes, e a nossa equipe ainda tem, em alguns momentos, a gente dá um certo branco no último quarto. A gente tem trabalhado referência, tem colocado algumas diferenças de último quarto de campo. A tomar decisão do último quarto de campo, eu não vou driblar, eu não vou passar, eu não vou infiltrar, e a gente tem trabalhado isso, e isso às vezes tem sido uma tônica nossa de faltar isso no último quarto de campo. A gente segue trabalhando, segue objetivando, segue confiando nos atletas que estão hoje dentro do plantel do grupo. Como eu falei anteriormente em entrevista, a janela é dia 10, até dia 10 tem praticamente 2 jogos aí, então a gente precisa buscar os resultados com os atletas que nós temos e confiar nos atletas que nós temos até o presente momento. Acho que isso para mim é a tônica ali em relação ao trabalho. 3 jogos atrás, 2 jogos atrás, estamos sendo elogiados pela questão nossa de jogo, e hoje nós fizemos o segundo tempo para mim que não foi compatível com aquilo que a gente quer e que a gente trabalha no dia a dia da equipe também. Muda a página e vai para a próxima. Nós temos um jogo importante com o CRB, precisamos ganhar um jogo do CRB em casa, e essa é a tônica nossa. A gente não pode ficar lamentando o que a gente não fez. Então acho que esse é o principal objetivo nosso, e fazer essa leitura do que a gente não fez, acredito que seja algo que a gente precisa fazer no próximo jogo também.